agora, doutor! Oferecimento: Hospital de Olhos de Cascavel, há 29 anos, ajudando você a enxergar além. Neste mês de março, o Banco de Olhos de Cascavel está completando 17 anos. E para falar mais sobre esse assunto, no nosso quadro de hoje, E Agora, Doutor?, nós vamos conversar sobre as principais dúvidas sobre a doação de córneas. E para isso eu estou com ela, a super médica oftalmologista, a doutora Selma Miyazaki, que é médica, é uma das fundadoras do Banco de Olhos de Cascavel. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui para falar desse tema tão importante, tudo bom? Tudo bem, Patrícia. Doutora, 17 anos, Banco de Olhos que já é referência não só para Cascavel, mas também para todo o Paraná, para toda a nossa região. Mas como começou lá atrás? O que te motivou aí a fundar o Banco de Olhos de Cascavel? Você falou uma coisa importante, Patrícia, porque antes, então, um pouquinho antes dessa data de 2006, que a gente já atuava já desde 1991 aqui em Cascavel, a gente percebeu a necessidade e a dificuldade que as pessoas que precisam de um transplante de córnea tinham em obter esse transplante, tanto em termos de tempo, que dura mais ou menos, eles esperavam 2, 3 anos por uma córnea, e esse sofrimento, e a gente sempre que via que o paciente precisava, eles falavam assim, mas quanto tempo geralmente eu vou ter que ficar esperando? Então era uma resposta que pra gente, a gente falava, a gente não sabe esse tempo, a gente sabe o tempo que vai escrever. Então isso foi nos dando um pouco de inquietação como profissionais, né? Então, além dessa parte clínica de consultas, cirurgias, a gente também achou que era importante atuar nessa parte social. E graças a Deus, isso a gente tem conseguido muito sucesso com isso nos satisfaz, nos completa como profissionais, não só a mim, mas toda a equipe envolvida, né? Posso dizer por outros médicos, pelos transplantadores, pelos funcionários que trabalham diretamente no Banco de Olhos. Então foi assim que começou a história, Patrícia, do Banco de Olhos de Cascavel. E que bom, né, doutora? Porque muitas pessoas puderam ter uma mudança de vida para melhor a partir do Banco de Olhos de Cascavel. Qualquer pessoa ela pode ser doadora de córneas, doutora? Existe uma legislação a nível de Paraná que, em termos de faixa etária, a pessoa tem que ter de 40 a 70 anos de idade para poder ser, então, doador de córneas. A nível de Brasil, esta idade, ela vai até 80 anos, então. E isso, então, em termos de idade. Agora, em termos de outras necessidades, existem, às vezes, algumas doenças, algumas situações onde a pessoa, então, ela não pode ser doadora. Mas são doenças muito pequenas, específicas, né? Um número limitado de doenças, e que para isso que existe, então, o pessoal da abordagem do Banco de Olhos, que avaliará todas essas situações para ver, então, se é um potencial doador de córneas. Um familiar, por exemplo, quando ele perde o seu ente querido, ele pode decidir por essa doação de córnea caso essa pessoa não tenha manifestado em vida, doutora? Sim, acontece sim, muitas vezes que não se discute isso, aliás é um tabu, né, que eu gostaria de deixar dito e gosto sempre de explicar para as pessoas que é importante que a gente converse sobre o assunto, esgote esse assunto de doação em vida. Por quê? Porque é muito mais fácil se a pessoa que foi a óbito deixa registrado, pelo menos verbalmente, para os parentes de primeiro grau, principalmente pais, filhos, irmãos, cônjuge. No entanto, quanto mais a pessoa dizer que ela é doador para familiares, para amigos, para colegas de trabalho, fica mais fácil naquele momento doloroso para que os familiares que legalmente podem fazer autorização, que decidam pela doação, ou seja, pelo sim. E há uma equipe especializada, uma equipe de abordagem para esses momentos, doutora? Sim, existe uma equipe que, por sinal, existe uma pessoa especificamente que já está desde o início e que ela tem um preparo muito grande, que eu diria, não só um preparo técnico, mas eu diria que é um preparo pessoal, que é uma coisa imbuída lá de dentro dela, que leva ela
a poder então dar naquele momento tão difícil um apoio emocional para as pessoas, primeiro e principalmente, para daí oferecer então a possibilidade da doação. Tanto é que isso é uma coisa interessante, que já vieram outros profissionais, psicólogos de outras cidades, até mesmo do estado do Nordeste até, para ver como é que era feito, como é que ela atua nesses campos, né? Que é um momento tão difícil, eu diria até o mais difícil, que é na hora de abordar e os familiares aceitarem, né, a doação. Mas, então, graças a Deus, nessa parte, temos uma pessoa e uma equipe também muito capacitada para isso. Que bom, doutora. E ainda a taxa de recusa, ela ainda é grande? Ainda há muito mito que as pessoas desconhecem em relação à doação de córnea, doutora? Apesar disso tudo que eu falei, que tem uma equipe bem preparada na parte da abordagem, existe sim. Infelizmente, existe uma taxa ainda de negação relativamente alta, de mais de 40%. Isso eu digo não a nível só regional, mas nacional, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso, frente ao banco de olhos, é desmistificar o que é realmente a doação, porque no fundo as pessoas têm medo de um desconhecido, daquilo que elas criam, porque depois quando a gente explica, depois que aconteceu, elas vão ver que é muito mais simples do que elas imaginavam e como elas podem ajudar as pessoas, pelo menos 2 pessoas, quando não mais pessoas, porque não só a esclera, a córnea pode ser doada, a esclera e outros tecidos. Então, cabe a gente estar sempre falando, nesses 17 anos, a gente tem aprendido que qualquer momento que a gente tiver de poder explicar para as pessoas, seja no meio de comunicação, televisão, rádio, revista, até mesmo naquelas aulas do Detran, clubes de serviço, Lions, Rotary, eu acho que é uma oportunidade que temos para então podermos explicar para as pessoas qual o benefício e como é, na realidade, o processo da doação. Dos mitos e que as pessoas, as famílias geralmente têm dúvidas, é saber o que é a córnea, por exemplo. O que vai ser doado desse ente querido, né, doutora? Porque as pessoas acham que vai se retirar o olho, o globo ocular dessa pessoa. Existe, nesse sentido, é importante também a gente explicar como acontece, né, na questão da doação propriamente dita, que existe a retirada que a gente fala in situ da córnea e uma partezinha da esclera, e existe também a doação que abrange o globo ocular. Na realidade, dá-se preferência à retirada do globo ocular, porque é uma maneira que fica então mais segura para poder manter a transparência e a segurança daquela córnea, que ela mantém-se dentro daquele arcabouço que é o globo ocular, né, que é extremamente importante que ela mantenha a transparência. E quando eu falo transparência, é que a parte interna, essa é a parte externa, mas a parte interna da córnea esteja preservada e intacta. Daí porque a retirada do globo ocular. Além disso, então é retirado o globo ocular, é acondicionado numa câmara úmida que a gente fala, e ainda falando sobre o processo de doação, no local onde não existe mais o globo ocular, é recolocado uma espécie de um enchimento e também uma casquinha que imita a curvatura da córnea, e o olho então as pálpebras são suturadas, são fechadas, então no final a pessoa fica com um aspecto natural de como estivesse com o olho fechado. Isso é importante que a gente esclareça. E depois de feito esse processo que a gente fala, ele é conduzido, o material é conduzido, o tecido, para o laboratório então do Banco de Olhos de Cascavel, onde vai ser feito todo o preparo, onde aí sim é feito numa câmara de fluxo laminar, o preparo da córnea num ambiente propício para isto. Ótimo, doutora. Muito obrigada pelas informações, doutora Selma. Até uma próxima. Obrigada a você. Isso aí, pessoal. No nosso próximo quadro, E Agora, Doutor, inclusive, nós vamos continuar conversando com a doutora Selma, porque nós vamos falar o que acontece depois dessa doação de córnea, desse ato de amor. Como funciona a fila do transplante? Quem pode receber a córnea?
Então fica ligadinho que no nosso próximo quadro E Agora, Doutor, nós vamos continuar falando sobre esse tema que é tão importante. E o cuidado com os seus olhos precisa ser levado a sério. Confie em especialistas de credibilidade. No Hospital de Olhos de Cascavel você encontra os melhores especialistas, equipamentos modernos para diagnósticos precisos e tratamento feito com responsabilidade. Sem falar no melhor atendimento com selo de acreditação internacional, que é a garantia da sua segurança em saúde. Agende sua consulta pelo nosso aplicativo, o QR Code está na sua tela. Não deixe a vida passar despercebida. Hospital de Olhos de Cascavel, há 29 anos te ajudando a enxergar além.